Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o toque do oleiro muda tudo, né? Quem é o oleiro? Oleiro é o Senhor, é Jesus. Se ele tocar, algo extraordinário, algo poderoso acontece sobre a nossa vida. Vamos abrir nossa Bíblia? Jeremias 18, de 1 a 6. Olha o que a palavra do Senhor fala. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falei ali. Foi à casa do oleiro, e o encontrei trabalhadores na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então, o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com você o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém? Agora abre Mateus 21, 1. Olha o que a palavra do Senhor fala. Quando já se aproximou de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betfage, no Monte de Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, diz ele, assim que entrarem, verão um jumento amarrado, com o seu jumentinho ao lado. Desamarre os animais e tragam para mim. Se alguém lhe perguntar o que está fazendo, diga apenas, o Senhor precisa deles, e de imediato as pessoas deixará que vocês o levem. Isso acontece para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Diga ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montando num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e subiram seus mantos sobre o jumentinho. E Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu os seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E os outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas também, as que iam à frente, com o que seguia, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é esse? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, papai, a palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa revelar algo que vem do trono ao nosso coração. E nós entregamos, papai,
a tua palavra, que o Senhor é bem-vindo, o Senhor possa manifestar a tua graça, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa derramar o teu poder, a tua graça sobre cada um de nós. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos e nós entregamos, Senhor, diante de ti. Pai, nós repreendemos todo o cansaço, repreendemos, Senhor, toda dor de cabeça, nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. Pai, aquilo que possa tampar os nossos ouvidos para nós não ouvir, não entender a tua palavra, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós podemos ver que aqui fala o quê? Que nós lemos no primeiro, que fala do oleiro. E o segundo aqui fala do quê? Que é domingo de Ramos. Né? Aqui fala que foi o momento que Jesus estava ali, o povo estava o quê? Gritando ali. Hosana, Hosana. Mas eles não sabiam quem era Jesus. O mesmo Jesus que entrava na cidade era o Deus que queria entrar no coração deles. Então eles não imaginavam quem era esse Jesus que estava ali naquele jumentinho, passando por aquela cidade de Jerusalém. Nem imaginava, nem sabia quem era ele. Né? Então, é o mesmo Deus que quer entrar dentro do nosso coração e fazer uma morada e mudar algo sobrenatural. Eles nem imaginavam que era aquele que podia mudar, aquele que podia fazer algo extraordinário, algo poderoso. Mas enquanto eles celebravam, Deus estava iniciando um processo. Porque Jesus, ele não veio só entregar em Jerusalém, ele não quis entrar só em Jerusalém. Ele veio para transformar as vidas. E hoje Deus quer tocar em áreas da nossa vida que precisa de apenas um toque. Eu não sei aonde você precisa que Deus toque. Qual é a área que Deus precisa mover? Qual é a área que Deus precisa realizar algo extraordinário sobre a sua vida, sobre a sua casa? Eu não sei. Mas eu creio que Deus está revelando algo para você, aquilo que ele precisa tocar. Aonde ele precisa tocar. Então, porque um toque do oleiro muda tudo. Tudo muda de uma pessoa quando ela deixa que o oleiro toca. Então, nós podemos ver um exemplo muito claro. Vou dar um exemplo de uma pessoa, uma história que fala assim: certa vez, aquele vizinho, ele viu uma oficina de um oleiro e viu algo muito curioso. O oleiro estava ali trabalhando com uma peça de barro, girando a roda, moldando as mãos. Mas, de repente, o vaso começou a deformar. E ao invés de tentar consertar, o oleiro simplesmente amassou tudo. Em vez de completar, ele começou tudo de novo. Então a pessoa perguntou: por que você não aproveita o que já está pronto? O oleiro respondeu: porque o jeito que estava não daria para cumprir o propósito. Eu preciso refazer para ficar do jeito certo. Então, assim acontece na nossa vida. Não é diferente. Muitas vezes, Deus pega, ele é o oleiro. Ele pega, vai moldar o barro. Quando ele começa a fazer o vaso,
muitas vezes não dá certo, o que ele faz? Ele amassa. Mas é tão interessante que ali o barro não estava fora da mão do oleiro. Ele estava na mão do oleiro. E o oleiro faz o quê? Ele quebra, ele amassa para fazer o novo. E é assim na nossa vida. Muitas vezes precisa quebrar algumas coisas. Algumas coisas na nossa vida precisam ser quebradas para que o oleiro venha e molda. E transforma a nossa vida. E o primeiro ponto que nós podemos observar, Deus te leva para um processo. Toda vez Deus vai te levar por um processo. Você precisa passar por um processo que Deus vai transformar. Olha para você ver. Jeremias. Jeremias 18, 2. Jeremias 18, 2. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Então, o que ele pede? Ele pede para Jeremias fazer o quê? Desce à casa do oleiro. Você precisa descer lá, porque eu vou falar com você ali. Ali que eu vou precisar falar com você. Então Deus manda Jeremias descer. E Deus não mostra para ele, sabe o quê? Teoria. Ele mostra o quê? Processo. Ele mostra como é a forma de moldar um vaso. Então, muitas vezes, as pessoas mostram teoria, mas Deus, ele mostra a prática, ele mostra como vai ser feito, como vai ser o agir dele, como que ele vai manifestar, através do processo. Então, o processo, ele começa quando você reconhece que algo precisa ser quebrado, que algo precisa ser refeito, que algo precisa ser quebrado, amassado, para que Deus possa fazer um vaso novo. Então, às vezes, Deus permite situações para nos moldar. Muitas vezes nós passamos por situações para quê? Para que Deus molda. Para que nós não entendemos. Mas você olha e fala assim, Senhor, por que eu passei por isso? Por que eu precisei enfrentar isso? Então, muitas vezes, Deus quer nos moldar. E vai ter situações que Deus vai trazer para nós. Nós vamos ter que enfrentar situações. Então, muitas vezes, você já está enfrentando algumas situações que Deus está trabalhando porque Ele deseja moldar a sua vida. Tudo que Deus faz, nada é em vão. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós não sabemos, mas Deus faz. Nenhum de nós somos isentos. O que Deus vai fazer, o que Deus vai mover, né? Então, assim, uma semana atrás, 10 dias atrás, aquilo que aconteceu com a minha esposa, eu não esperava. Eu não esperava. Mas sempre acontece algumas coisas na nossa vida, porque Deus quer moldar a nossa vida. Quer mostrar até onde a sua fé. Quer mostrar até que ponto você está pronto para guerrear. Até que ponto você vai baixar a guarda.
É isso que muitas vezes Deus mostra. Deus é fiel, Deus cumpre, Deus realiza. Mas muitas vezes Deus nos testa. Deus dá situações para nós ver até que ponto nós estamos na presença dele. A que nível nós estamos na experiência daquilo que Deus vai fazer. Né? Então, eu falo assim, quando você trabalha, Deus cuida dos teus. Né? Então, quando eu estava numa célula em São Pedro, Deus estava cuidando dela. E quando ela enfrenta o momento ali que está no UTI, veio um monte de seta na mente. Ela vai morrer. Sua filha vai ficar sem mãe. Você vai ver lá na igreja. Então vem muitas setas. E aí eu fiquei quieto. Eu recebi essa palavra na minha mente? Não. Eu guerrei. Eu comecei a orar. Porque era algo, um levante espiritual. Era algo que queria destruir. Queria abalar. Então o que nós temos que fazer é orar e guerrear contra a mente. Repreendo. Rejeito. Não aceito sobre a minha vida. Caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. É aprender. É lidar com aquilo que está na sua mente. Porque você, muitas vezes, fica tomando posse daquilo que está na mente. Não aceita. São palavras negativas? São palavras que não vai ser bom? Então repreende, tira, peça para o Senhor tirar da sua mente. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu repreendo, eu rejeito. Isso está na minha mente. Porque se você deixar o que está na sua mente, vai acontecer. Mas Deus está trazendo um alerta para orar. Deus está te dando um alerta para você orar em cima daquilo que está sobre a sua mente. E aí você vai guerrear, e você vai orar, e você vai repreender. E Deus vai dar graça. Muitas vezes você não tem força. Teve momento na madrugada eu perdi a força de orar. Mas aí eu falei, Senhor, o Senhor sustenta. O Senhor usa os médicos. Dá discernimento, dá sabedoria. E é assim. E Deus vai trabalhando, Deus vai forjando, Deus vai moldando. E depois nós podemos ver a mão de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, daquilo que Ele fez. Para quê? É para guardar? Não. É para testemunhar daquilo que Deus fez. Porque se Deus fez, testemunha. Deus operou, Deus fez, Deus usou. Não é para guardar. Então, nós vamos passar por um momento difícil, nós vamos passar por luta, vamos passar pelos momentos de tribulação, mas Deus vai dar a vitória, e através da vitória é para você testemunhar daquilo que Deus fez sobre a sua vida. O milagre, a cura, aonde você alcançou. E Deus molda, transforma a nossa vida. Então, nem tudo que dói é ataque, é tratamento. Né? Muitas vezes nós achamos que está doendo, é um ataque. Não, não é. É Deus tratando algo na nossa vida. Deus trata, Deus molda a nossa vida. Dia após dia, Ele vai nos tratar de algumas coisas que Ele precisa moldar em nós. Então Deus, Ele não está te destruindo, Ele está te construindo. Porque muitas vezes você fala assim, mas está pesado. Parece que está me destruindo, parece que eu não estou aguentando, é muita pressão, é muita coisa.
Não, mas Deus não está destruindo você. Deus ele está te construindo. E quem não desce para o processo, não sobe para o propósito. E é isso que Deus fez com a vida de Jeremias. Desce, vai à casa do oleiro. Deus pediu para ele que descesse. Porque Deus queria tratar Jeremias. Queria moldar ele de algumas coisas na vida dele. E o segundo ponto que nós podemos observar, o quebrantamento, ele faz parte da nossa vida. Jeremias 18, 4. Olha para você ver. Jeremias 18, 4. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Você vê que interessante? Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu do jeito que ele queria. Saiu errado. E na hora que ele estava moldando ali, não estava do jeito que deveria estar. Por isso que ele amassa o barro e começa novamente. Então o vaso se quebrou. Assim como nós também. Erramos, falhamos, nos frustramos, mas Deus não desiste de nós. Mas ainda está na mão do quê? Do oleiro. Assim como o oleiro amassou o barro, Deus também permite momentos de quebra. Momentos que precisa ser quebrado em nós. De ele pegar e quebrar e fazer de novo. Quebrar o quê? Quebrar o orgulho. Quebrar o ego. Quebrar o controle. Por que quebrar o orgulho? Porque muitas vezes nós somos, orgulhosos. Quer ver como muitas vezes nós somos orgulhosos? Porque muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil, nós estamos enfrentando um momento tão difícil, e muitas vezes nós esquecemos de entregar na mão do oleiro. Aí é o orgulho, porque eu acho que eu vou conseguir sair dessa. Eu vou fazer de tudo, mas eu vou conseguir. Aí tenta com a sua própria força. E esquece que o oleiro pode fazer. Que o oleiro pode mudar. Que o oleiro pode moldar e transformar e dar o norte, e dar a direção. Porque quando nós quebramos nosso orgulho, vem o que é a humildade. De reconhecer que Deus, ele pode operar. Que Deus pode fazer. É a humildade de você colocar na mão de Deus. Ser humilde o suficiente para que Deus possa fazer. Então ele precisa quebrar o nosso orgulho. Ele precisa quebrar o ego. E ele precisa quebrar o controle, porque nós achamos que nós estamos no controle. Nós achamos que nós estamos no controle de tudo. E nós não estamos no controle de nada. Quem está no controle da nossa vida é Jesus. É Ele que é o controle. Eu entrego o meu controle na mão de Deus. E Ele que faz. É Ele que dá a direção. É Ele que dá o norte. É Ele que faz aquilo que precisa ser moldado. Então, Deus ele quebra o que está errado para liberar o que está certo. Se ele não quebrar aquilo que está errado, como vai ser consertado? Precisa quebrar para consertar. Então eu não sei o que nós precisamos ser quebrado. O que precisa ser amassado para que possa fazer de novo. Porque ele fala aqui, mas o vaso de barro que
que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Porque alguma coisa na nossa vida ainda precisa ser moldada, transformada, para que o vaso saia perfeito, que o vaso saia bonito, que o vaso saia do jeito que Deus deseja. Então tem coisa na vida que Deus está quebrando, não para te ferir, mas para te alinhar. Ele quebra para você alinhar o propósito dele na sua vida. Porque se ele não te quebrar, você esquece. Você vai embora. Aí Deus quebra, volta e alinha o trilho. Muitas vezes nós saímos do caminho. Então, você pode até se perdido no meio do caminho, mas Deus não te perdeu. É nós que se perdemos no meio do caminho. É nós que tiramos o foco. É nós que tiramos o foco daquilo que Deus já falou que ia fazer, que Ele ia preparar, que Ele ia entregar, que ia receber. Mas muitas vezes nós se perdemos no meio do caminho, perdemos o foco e perdemos a direção. Mas uma coisa tão maravilhosa que Deus não perdemos nós. Deus continua nos puxando. Deus continua falando, vem meu filho, vem minha filha. Vem do jeito que você está, vem da forma que você está. É um processo. Eu vou te moldar, eu vou te transformar de glória em glória para você experimentar aquilo que eu tenho para você. É assim que Deus faz. Ele amassa o barro. Ele faz de novo aquilo que precisa ser feito. E o terceiro ponto, Deus não desiste de você. O oleiro não jogou o barro fora. Ele começou. Ele fez o vaso de novo. Ele não jogou o barro fora. Ele poderia ter pegado aquele momento ali, jogado aquele barro, porque, pensa comigo, mas por que você vai usar o mesmo, você vai usar esse barro? Não, joga fora, não adianta mais. Não presta mais esse barro. Ele falou, presta, adianta, eu vou moldar de novo. Ele fez de novo. Então Deus, ele não cancela a sua história. Deus não joga fora você. Deus recomeça com você. Deus nunca vai descartar a nossa vida. Deus deseja nós do jeito que nós estamos. É um processo. A pessoa fala, eu vou para a igreja, a minha vida mudou. Não. Você vai para a igreja e Deus vai moldando. É aqui como nós estamos falando, é igual o vaso. Deus vai quebrando, vai tirando aquilo que é errado e vai colocando aquilo que é certo. Ele vai transformando. Ele vai moldando de uma forma até um ponto que ele vê que está bonito, está pronto. É assim na nossa vida. Quando você entrou na igreja lá atrás, você já tinha mudado tudo? Não. É um processo. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E cada vez que você ouve a palavra, cada vez você recebe a palavra, você vai sendo moldado. E você vai sendo transformado. Porque você deixa Deus entrar. Você deixa Ele habitar. Você deixa Ele entrar na sua vida e fazer aquilo que Ele precisa ser feito. E Ele deseja isso. Então, você não é um projeto perdido. Você é obra em construção. Todos nós somos obra em construção na mão do oleiro.
Todos nós precisamos mudar alguma coisa. Deus vai mudando, vai transformando. Então nós não somos projeto perdido. Nós somos obra de Deus em construção. Deus está nos construindo. Deus está moldando. Deus está fazendo algo sobrenatural. E o quarto, o toque muda a forma. Então, o que muda o barro não é o barro, é o toque do oleiro. Não é o barro que vai mudar, não, é o toque do oleiro. Então, um encontro, uma palavra, um toque de Deus muda tudo. Quando Deus toca, quando Deus tem um encontro verdadeiro com você, quando você recebe a palavra, há uma mudança total. Deus muda algo dentro de nós. Então, um toque de Deus pode mudar um ano de história em segundos. Quando Deus toca, Deus pode tirar tudo, pode mudar tudo, pode transformar tudo. Apenas um toque. É isso que Deus faz. Quantas pessoas Deus curou? Quantas pessoas ali, Jesus andando ali, tocou e foi curado? Quantos anos, uma história perdida, 38 anos com fluxo de sangue, mas quando Jesus tocou, a cura. Há milagre. Algo extraordinário. E o cego de nascença? Jesus pegou o barro e passou na mão, no olho dele e ele ficou curado. E ele começou a enxergar. É um toque. Um toque, ele muda a história, ele muda em segundo. Ele pode fazer algo extraordinário, algo poderoso. Então o Senhor, ele molda a nossa vida. Deus, ele toca nas áreas que ninguém vê. Deus toca em área que ninguém sabe, só você e Deus. É momento seu íntimo com Ele. E Ele toca nesses lugares aonde você abre o coração para Ele, que alguém nunca viu, mas você sabe. Mas Deus toca nessas áreas para transformar, para moldar, para fazer algo extraordinário. E transforma aquilo que parece ser sem forma. Aquilo que está sem forma, Deus vai colocar no lugar certo. É isso que Ele deseja. É isso que Ele quer. Ele é apenas um toque, uma palavra. Deus pode fazer algo extraordinário. Deus pode realizar. Ele pode transformar aquilo que está sem forma. E aquilo que estava sem forma, Ele coloca no lugar certo. Aquilo que estava quebrado, Ele molda e faz novo. Então, quinto, o valor está na mão de quem? Está na mão dele. Olha para você ver. Jeremias 18:6. Ó Israel, acaso não posso fazer com você o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão na minha mão. Né? É maravilhoso. Olha, ele faz uma pergunta, né? Ó Israel, acaso não posso fazer com você o mesmo que o oleiro fez com o barro? Jeremias, você acha que eu não posso transformar? Jeremias, você acha que eu não posso tocar? Eu toco onde ninguém pode tocar. Eu posso restaurar onde ninguém pode restaurar. Se o barro está na mão do oleiro, você está na mão de Deus. Você está na mão
de Jesus. E Ele pode fazer. Então o barro não tem valor sozinho, mas na mão do oleiro vira obra-prima. Quando nós estamos na mão do oleiro, nós vira obra-prima. Então o valor está em quem te segura. É isso que está. Quem te segura está o valor. Você está na mão de quem? É isso que nós temos que pensar. Estou na mão de fulano, estou na mão de ciclano, estou na mão de Beltrano. Estou na mão errada. Você tem que estar na mão do oleiro. Na mão daquele que pode moldar. Aquele que pode te fazer de novo. Aquele que pode quebrar tudo e fazer tudo novo. O valor está em quem te segura. É Ele que te segura. É Ele que te guarda. É Ele que te protege. É Ele que te livra dos perigos. Porque se você está nele, Deus vai te fazer. Deus vai transformar. Deus vai moldar. E nós precisamos entregar. Nós precisamos colocar diante da mão do oleiro. E nós podemos pensar, quando Jesus estava ali passando em Jerusalém, com o jumentinho, o povo ali, ele queria um rei forte. Era isso que o povo queria. O povo queria um rei forte. Mas Jesus veio para quem? Para os humildes. O povo queria que ele tinha uma manjedoura de ouro, mas não, ele veio numa manjedoura mais simples. Ele veio humilde, ele veio para todo mundo. Ele não veio só para alguns, ele veio para todos. Então, porque antes da coroa vem a cruz. Antes da vitória vem a transformação. Se não tiver transformação, não tem vitória. Se Deus não quebrar, se Deus não fazer novo, e se Deus não moldar, não há vitória, não há o poder, não há graça, não há manifestação. Não há. Então o toque do oleiro não melhora você. Ele transforma você. Não é só o toque. Ele transforma a nossa vida. Ele molda a nossa vida por inteiro. E é uma caminhada, é uma trajetória, do dia após dia. Deus vai forjando, Deus vai moldando, Deus vai transformando a nossa vida. Então, você, hoje, Deus está dizendo para mim e para você: deixa eu refazer você. Deixa eu tocar aonde dói. Deixa eu mudar a sua história. Se você querer recomeçar, ser restaurado, ser moldado por Ele, é isso que você tem que falar: Senhor, eu quero. Eu quero recomeçar, eu quero mudar, eu quero restaurar a minha vida, eu quero que o Senhor cura, eu quero que o Senhor refaz, eu quero que o Senhor tire essa dor que muitas vezes dói dentro de mim. Eu quero que o Senhor muda a minha história. Eu não quero viver mais como eu vivia. Eu quero viver um novo. Eu quero desfrutar do novo. Eu quero viver isso que o Senhor tem para mim. E é isso que você precisa. Então, nesse momento, abaixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Entrega na mão dele aquilo que precisa ser quebrado.
aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser moldado. O que precisa ser moldado? Fala, Senhor, eu coloco como um barro nas tuas mãos. Refaz a minha vida de novo. Molda o meu coração. Molda o meu caráter. Molda a minha postura. Molda o meu jeito de ser. Molda o meu jeito de pensar. Cumpre em mim, Senhor, os seus propósitos. Foi assim que Deus falou: Jeremias, desce para a casa do oleiro. Desce para lá. Desce lá embaixo, na casa do oleiro, que eu vou falar contigo. Lá eu vou mostrar para você o que você precisa mudar. Lá eu vou mostrar para você o que você precisa entregar. Eu quero mostrar para você, Jeremias, que sem eu, você não é nada. Não adianta você se gloriar pelaquilo que eu tenho feito na sua vida. É isso que Deus faz. Deus quer moldar a nossa vida. Deus quer cumprir algo, o propósito dele na nossa vida. E muitas vezes ainda nós não sabemos os planos, os propósitos que Deus tem para nós. Mas com a busca, mas com a entrega, Deus vai mostrando os propósitos que Ele tem na sua vida. Que Ele tem para você, porque todos nós temos um propósito. Ainda estamos na mão do oleiro. Estamos na mão daquele que pode fazer. Casa de Israel, será que não posso fazer com você como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Nós estamos na mão daquele que nos criou. Deus não desiste de você. Você não é um projeto perdido. Porque Deus nunca desistiu de você. Quando nós deixamos e quando nós quebrantamos, é o começo do milagre. Quando nós se rende, quando nós se humilha, quando nós se quebranta, quando nós entregamos na mão dele e colocamos na mão dele, o milagre acontece. Porque não tem como Deus não agir aonde tem um quebrantamento, aonde tem um coração contrito, aonde tem um coração sincero, humilde. Aonde está um coração humilde, quebrantado e contrito, há poder, há manifestação da graça dele, há milagre, algo extraordinário, algo poderoso acontece, porque Deus sabe o nosso coração. Ele entende o nosso coração, ele sabe aquilo que você está entregando, aquilo que você está colocando na mão dele. E quando você coloca, quando você entrega, quando você se quebranta, Deus faz o milagre.
Deus dá a direção. Deus mostra o caminho. O processo da dor. Mas o propósito vale a pena. Vai doer. Vai doer. Porque quando Deus quebra algumas coisas, quando Deus tira algumas coisas de nós, dói. Porque muitas vezes nós falamos assim, não mexe aqui não. Mexe ali, mexe aqui, mas aqui não, porque dói. Mas Deus deseja de mexer naquilo que dói. Porque aquilo que dói vai valer a pena. Vai valer a pena porque há cura, há milagre. Algo extraordinário vai acontecer. Mas você precisa entregar. Porque um toque do oleiro muda tudo. Quando ele toca, tudo muda. Ele restaura. Ele faz algo extraordinário, algo poderoso. E é isso que Deus deseja para mim e para você. Entrega na mão dele. Aquilo que Deus falou para você entregar. Aquilo que Deus falou para você abrir mão. Aquilo que você precisa ser quebrado. Deixa Deus quebrar. Deixa Deus fazer novo. Porque é isso que Ele quer. É fazer novo. É restaurar. É transformar aquilo que precisa ser transformado. Amém?